Fala vencedores e vencedoras, seja bem-vindo ao canal WCM Descomplicado. Eu sou o Diego Marinho e se você chegou agora, já vai se inscrevendo no canal, já dá o like e já compartilha aí com seus amigos, porque o conteúdo hoje aqui é relevante, o conteúdo aqui vai fazer você pensar em chuto, porque aqui é um canal onde vai desenvolver você profissionalmente, onde vai levar aí o seu time ao sucesso de forma muito mais rápida. Então o que é que a gente tem que fazer para a gente alcançar o sucesso? A gente tem que padronizar as coisas, a gente tem que envolver pessoas, a gente tem que treinar pessoas, a gente tem que ter método. Então neste canal aqui você aprende sobre isso, sobre envolver pessoas, sobre método, sobre liderança, sobre tudo que vai aí ajudar a sua carreira a alavancar e que você tenha aí resultados muito mais rápido. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estrutura do WCM, a estrutura organizacional, como é que as pessoas são alocadas como líderes e co-líderes de pilar. Então é importante a gente ter essa noção, porque muitas vezes a gente pensa que o WCM vai lhe intitular, né, com um cargo. E por muitas empresas, dependendo da estratégia, simplesmente vai ser uma atribuição que você vai ter ao seu cargo e não por si só mudar o cargo na carteira de trabalho, por exemplo. Mas existem algumas abordagens em algumas empresas que têm assim contratações de pessoas para trabalhar diretamente só com o WCM, mas isso aí vai depender muito da estrutura da empresa. Normalmente quando a gente está implantando o WCM do zero, a empresa não quer gastar muito. O WCM por si só ele já vende isso, né, que você tem que trabalhar com o que você tem. Então a gente não vai contratar pessoas, a gente não vai fazer investimentos muito pesados. A gente vai ter que trabalhar mesmo em restaurar a condição de base da empresa, tipo reorganizar a empresa, implantar aí ferramentas básicas e colocar as pessoas que já estão dentro da empresa para aplicar o WCM, e aí futuramente a gente começa a melhorar a estrutura aí, começa a focar mais na estrutura organizacional. Mas existe um padrão organizacional que é o que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo, e esse padrão aí é o que no início, na implantação, praticamente todas as empresas seguem, tá? Eu falo praticamente todas porque eu não conheço todas as empresas que implantam WCM, mas eu já fui aí em umas 15 empresas que implantam WCM e todas aí têm esse mesmo modelo, tanto aqui quanto nas empresas que eu mentoro lá na Europa, tá? E aí eles têm essa estrutura de WCM lá formada bem parecida aqui com a nossa. Então como a gente fala, né, que WCM é uma voz só, né? É você conseguir falar uma coisa só e todo mundo entender. Então WCM no mundo todo é uma voz só, é um modelo só, mas as empresas elas vão reestruturando de acordo aí com o seu nível, o seu tamanho e o seu foco, né, a sua abordagem, o que é que ela está querendo mesmo para a implantação do WCM. Então aproveitem esse vídeo aqui, já dá o like, tá? E aí vamos falar agora sobre a estrutura do WCM. Então pessoal, essa aqui é a estrutura básica do WCM, tá? Então todas as empresas quando estão implantando o WCM, está iniciando aí a sua jornada pelo WCM, eles começam a estruturar o seu time para que ele fique mais ou menos parecido com isso aqui, ou exatamente igual a esse aqui. Vai depender muito da estrutura da sua empresa. Muitas vezes a empresa ela não tem todos esses setores, tá? Então imagine uma empresa que vai implantar o WCM, mas ela não tem todos os setores, não é uma empresa muito grande. Então vai acontecer com que muitas vezes uma pessoa, um gestor, ele fique com mais pilares, ele fique com um ou dois pilares, e muitas vezes eu já vi situação de ficar até com 3 pilares. Isso é bom? Não é bom. Isso é muito ruim porque vai perder aí o foco, né? Principalmente uma coisa que é importante que vocês têm que entender é quando a gente está estruturando, colocando as pessoas no local certo, né, para a gente não ter aquele 8º desperdício do Lean Manufacturing, né, que é do intelecto, a gente tem que colocar as pessoas de acordo com os cargos que elas já possuem, os setores que elas já trabalham. Por exemplo, o líder de EM, por exemplo, ele tem que ser um cara de engenharia, um cara de engenharia de produto, um cara que seja de processo, um cara que trabalhe aí com essa gestão aí de equipamentos, por exemplo, tá? Então pode ser um cara de manutenção também. Então é importante entender que o cargo da pessoa vai ter que ter a ver com a atividade que ele vai fazer no WCM. Isso por enquanto você não consegue aí ter um time grande, contratar pessoas externas para trabalhar diretamente com o WCM. Quando você faz isso, aí você vai estar numa situação muito melhor. Para início, você tem que entender que aqui em cima do nosso organograma fica o Plant Manager, né? O Plant Manager ele pode ser o diretor da empresa, ele pode ser o gerente de manufatura, tá? Então o Plant Manager ele vai ser a pessoa que vai suportar a metodologia e vai ser aquele cara que vai ficar responsável por 50 pontos, né? Vai ficar responsável por 10 pilares gerenciais.
Abaixo dele, né, e acima de todas as pessoas que estão aqui liderando os pilares, vai ter o WCM Suporte. O propósito dessa pessoa aqui é justamente dar o suporte tanto para o time de pilares técnicos, tá? Quanto para o Plant Manager. Ele vai fazer essa interface entre os dois, ele vai ajudar aí com a metodologia. Normalmente, uma pessoa que é suporte WCM, ou ele tem uma rede de contato muito boa para poder aí ajudá-lo a tirar as dúvidas de todos os pilares, ou se for para uma empresa já estruturada, né, tipo FCA, Whirlpool, que tem um time externo aí para ajudar as empresas a crescerem, esse WCM Suporte ele vai fazer a interface aí para trazer as pessoas específicas de cada pilar para dar suporte. Por exemplo, o líder de CD está aprendendo agora, tá, desdobramento de custo aqui, ó, CD. Então o líder de CD está aprendendo agora como é que faz o giro do Cost Deployment, né, como é que faz a matriz C. Então ele não sabe, a pessoa que é WCM Suporte também não é um profissional de financeiro, por exemplo. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai ver se no time externo ou se em alguma outra empresa tem alguém que saiba mais do que ele, que conheça sobre o pilar de CD, que conheça sobre essa determinada abordagem que o líder está precisando. Ele traz para a fábrica e aí ele vai dar esse suporte. O Plant Manager também vai ter a mesma dificuldade aí de aprender, de começar a entender o que é o WCM, e o WCM Suporte ele é muito importante para fazer essa interface aí de treinamentos, de ajudar, de dar o suporte, de direcionar para as primeiras abordagens dentro do WCM. Então o Plant Manager ele vai ser o cara que vai ficar com os 10 pilares, né, e os 50 pontos. Os outros 50 pontos vai ficar dividido aqui entre os pilares técnicos. Lembrando que são 10 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais. Mas aqui você está vendo 13. Por quê? Porque tem pilar técnico que divide nota. Então AM e WO divide nota, EM e EPM divide nota e energia e ambiente divide nota. Então totalizando 13 pilares, mas as conquistas aí para a pontuação vai ser apenas dos 10 pilares, né, que vão alcançar aí. Cada um vai focar em alcançar no máximo 5 pontos, que somando darão 50, e aí você vai ter a soma dos dois, vai dar 100 pontos, que é a grande meta de todas as empresas que trabalham com WCM, né, chegar aí à excelência no processo. Então o que é que vai acontecer? Todo time de pilar vai ter um líder, beleza? Vai ter um co-líder e os integrantes. Aqui eu coloquei só um integrante, mas você pode colocar quantos integrantes você conseguir colocar dentro do seu time. Eu trabalhei numa empresa que o time de WO era muito grande, o meu time de WO era muito grande. Então eu tinha um co-líder e tinha um time muito grande de WO, porque era uma empresa manufaturada. Então eu precisava de muitos difusores para aí apoiar a metodologia. Times como CD normalmente são times pequenos, né? Normalmente às vezes só tem o líder e o co-líder, tá? E normalmente o líder, pessoal, isso aqui é muito importante para que você entenda na hora que você for estruturar o WCM dentro da sua fábrica. O líder ele tem que trabalhar na atividade que ele vai liderar, tá? Por exemplo, o que é que eu estou falando? O líder do pilar de logística tem que ser um cara da logística. Não necessariamente precisa ser o coordenador ou o líder da logística. Mas tem que ter tem que ser uma pessoa de gestão, obviamente. Mas tem que ser um cara da logística. Não pode, por exemplo, eu sou um cara de produção e você líder do CD, desdobramento de custo, do financeiro. O que é que vai acontecer? Você vai estar dando aí a oportunidade das pessoas ter aquela famosa desculpa de dizer ou eu faço WCM ou eu faço o meu trabalho. Isso é muito normal a gente escutar dentro das fábricas que está implantando WCM. No início o pessoal fala isso, ou eu faço WCM ou eu faço essa atividade. No momento que você coloca o colaborador, né, para ele ser líder de um pilar de uma área que ele já trabalha, você está eliminando essa possibilidade, porque WCM não é um trabalho a mais, e sim um modo de se trabalhar, é uma mudança de cultura. Então, para as pessoas entenderem isso, é muito lento, né? Demora muito para cair essa ficha, mas fica mais fácil para essa ficha cair, porque faz mais sentido. Eu sou o líder aqui, ó, do pilar de qualidade e sou coordenador de qualidade, por exemplo. Então bateu, né? Bateu aí minha atividade com a minha atribuição que eu recebi de acordo com o WCM. Então é uma estrutura muito simples, tá? Onde existe esse suporte WCM que vai apoiar todo mundo aqui no conhecimento. O líder, ele é o dono mesmo do pilar, ele é o cara que vai puxar as pessoas para aprender. Ele é o cara que vai focar aí nos 7 passos para alcançar aí a excelência. O co-líder, ele serve, pessoal, principalmente para quando você
É a mesma coisa de um presidente, né? Quando o presidente viaja, o que acontece? O vice-presidente ele fica cuidando daí do país, né? Isso. A mesma coisa, o objetivo do co-líder é esse. É ele ajudar o líder nas atividades que o líder não vai ter tempo. Porque o que acontece? Imagina que o líder ele é um gerente de produção. Então é um cara que viaja muito, é um cara que está muito em reunião, é um cara que está muito ausente. Ele vai ter que ter um co-líder muito atuante. Então, normalmente, os co-líderes ele trabalham tanto quanto o líder. Muitas vezes ele trabalha muito mais do que o líder, porque é um cara que vai estar lá no chão de fábrica, vai estar lá correndo, entendeu? Muitas vezes é o cara que vai fazer a apresentação para o líder na hora da auditoria. Então, o co-líder ele é estrategicamente colocado ali de forma perfeita, porque é a necessidade. É necessário ter um co-líder. Então, é obrigatório que tenha um Plant Manager, um WCM Suporte, um líder e um co-líder. Essa é a estrutura básica do WCM. Integrantes vai depender aí do tamanho da sua empresa. Então, você reestruturando dessa forma aqui, fica mais fácil para entender como é a lógica do WCM. O que eu aconselho é você criar um organograma desse, colocar na parede, tá? Com a foto das pessoas, para que as pessoas comecem a se acostumar com essa atribuição do WCM e não só com o cargo, tá entendendo? Então, quando a gente está implantando o WCM, o cargo, às vezes, que meio que vai se esquecendo, né? As pessoas vão esquecendo aquele cargo ali e vai lembrando da pessoa como o líder do WO. Eu mesmo parei de ser conhecido na época que eu era líder de produção, né? Eu era mais conhecido como líder do WO. Então, por quê? Porque eu era o líder do pilar WO, que é esse roxinho aqui. Lembrando que essas cores, pessoal, também ajudam para a identificação dos pilares. Algumas dessas cores que estão aqui está batendo, está padrão. Outras não está padrão, tá? Eu coloquei aqui cores aleatórias, mas no WCM existem as cores padrões para você identificar as abordagens dos pilares, de que trabalho é aquele, de que pilar é aquele trabalho, né? Por exemplo. Mas o importante é que você denomine as cores corretas, tá? Você denomine o seu padrão. Não existe uma regra, uma lei que diga que não pode mudar a cor. Agora, no momento que você muda a cor, você tem que ter um padrão. Agora, o que é mais bacana é você seguir já o que o WCM propõe, né? Existem as cores padronizadas, você coloca as cores aí em todos os documentos, em todos os materiais, em todos os trabalhos que você fizer do seu pilar, e com certeza aí vai ter uma melhor visualização e entendimento das pessoas. Então, pessoal, o vídeo é esse, espero que tenha gostado, tá? Quem gostou, dá um like aqui e também se inscreve no canal, repassa para o pessoal da sua empresa, isso é muito importante. WCM, a gente tem aquela falha de, vou aprender WCM para repassar para o meu time. Aprende junto com o time, pessoal. Pega esse vídeo, baixa ele da internet ou manda o link para ele daqui para o pessoal assistir, que isso é muito importante, que todo mundo tenha essa noção e essa lógica de como é a estrutura do WCM, beleza? Obrigado, até a próxima e tchau, tchau.